Olá, eu sou Bruna Van der Kock, professora e pesquisadora. Na conversa de hoje, vamos discutir e falar um pouco sobre memória e tentar simplificar ao máximo como essa memória se dá, como é que ela é gerada, qual a importância dela, para que a gente tem memória. Vou dar um exemplo. Gisele nunca veio à minha casa e aí ela chega na minha casa, entra aqui na minha sala e olha para essa estante cheia de livros e me pergunta: você já leu todos esses? E eu digo: já li todos esses. Ah, impossível. Possível que você tenha lido todos esses livros. E aí eu brinco: sim, já li todos. E gostaria de ter mais, porque aqueles que eu li na infância e na adolescência ficaram para trás. E eu não tinha grana na época para poder comprar. Então, eu só tenho livros a partir do momento que eu fui trabalhar e tive meu dinheiro e sobrava algum e eu comprava livro. Então, tem gente que gosta de sapato, tem gente que gosta de bolsa, eu gosto de livro. Então, ela fala assim: não, impossível. Continua com essa história. Impossível, são muitos livros. E proponho a ela: Gisele, então faz o seguinte, você não acredita em mim? Direito seu. Escolhe qualquer livro na estante e eu vou te dizer de que fala aquele livro. Aí ela escolhe o primeiro livro e aí eu explico sobre o que fala o livro. E aí ela fica em choque, porque aí ela vai ler ali na contracapa ou na orelha do livro o que fala o livro e é aquilo que eu falei. Ela: não vale, vou escolher outro. Ok, escolhe outro. E aí ela escolhe outro e acontece exatamente a mesma coisa. E aí ela fala: mas como assim você leu tudo isso? Para onde vai esse monte de livro? E aí eu brinco assim: para um HD externo que eu tenho, que eu utilizo quando preciso. Esse HD é a memória. Esse HD é a nossa memória, que a gente acessa quando precisa. E ele pode ser acessado por qualquer coisa. Vou dar outro exemplo. Esse barquinho que está aqui atrás, pintado com as cores da bandeira do Espírito Santo, vou fazer assim, aqui atrás. É de um mestre nosso aqui da região, chamado Mestre Pedrinho. Inclusive a minha casaca de tocar é dele também. Toda vez que eu vejo para o barco, não é só o barco que está ali, é todas as memórias que eu vivi com o mestre Pedrinho, nosso mestre casaqueiro. Os objetos também podem portar memórias. Memórias de viagem, por exemplo. Aqui nas minhas costas também, que eu não sei se dá para ver, mas tem viagens que eu fiz para Pernambuco, viagens que eu fiz para João Pessoa, Olinda, Natal. Então eu sou uma colecionadora de memórias de viagem, de memórias de fatos que acontecem comigo. E os objetos me ajudam a guardar, como se fosse num potinho, aquela lembrança ou aquela memória. Então, toda vez que eu olho para aquele objeto ou para aquele livro ou aquela anotação no caderno, me vem todas as histórias que tem a ver com aquele objeto ou com aquela anotação. E isso também acontece com os lugares, que é o que a gente chama de lugares de memória. Lugares de memória são lugares onde para nós tem importância. Então, por exemplo, a mãe de uma amiga minha, todo domingo sobe a pé o Convento da Penha. E ela sempre para no mesmo lugar na subida. Ela tem naquele lugar um lugar de memória. Memória afetiva, memória que ela lembra da mãe. É um local? É um local. É um local que todo mundo passa? É. Mas para ela tem um outro significado. Lugares de memória sempre pertencem ou sempre ganham significado ou não a partir de nós. Claro, existem lugares de memórias coletivos, como por exemplo, praças, escolas que levam o nome de ex-moradores, que já são falecidos, museus, são todos lugares de memória. Mas essa memória, ela não é alguma coisa presa. Eu não posso guardar, como eu brinquei, a memória num HD e ela vai ficar ali presa, soterrada, eu só vou puxar ela quando eu preciso. Não. E ela não é solidificada, né? Vamos pensar assim, ela é um bonequinho ali de Olinda.
Não, porque toda vez que eu olho o bonequinho de Olinda, a minha memória, ela se refaz. E ela se refaz a partir da cabeça que eu tenho hoje, não da cabeça que eu tinha há 4 anos quando eu fui lá. As memórias, elas não são fixas. Elas estão sempre se modificando e se atualizando conforme a nossa necessidade e a nossa vivência do cotidiano. Então, mesmo memórias de infância, às vezes a gente conta uma memória de infância, às vezes eu conto aqui em casa alguma coisa que eu vivi na infância, estamos conversando, e aí mamãe fala assim, não, mas não foi assim que aconteceu, você era muito pequena. Aí ela me dá mais alguns detalhes dessa memória que eu já tinha. Então, aquela memória que eu tinha era falsa? Não. Ela apenas se atualizou conforme a necessidade e conforme as informações foram chegando. Mas ela também se atualiza no momento que você pergunta a um idoso e ele vai te contar algum caso, alguma coisa assim, que ele vai falar de dinheiro. O caso aconteceu 50 anos atrás, 60 anos atrás. Aí você pergunta para ele assim, mas custou quanto? E aí ele vai trazer e vai dizer assim, custou R$100. Reais existia na época, há 50 anos atrás, 60 anos atrás? Não. Mas ele atualizou a moeda conforme a necessidade. Então, a atualização da memória, ela acontece o tempo inteiro com a gente. Por menores que sejam as nuances, por pequenas que a gente acha que são, essa memória, ela está sempre se atualizando. Ela está sempre dizendo assim, ei, oi, tô aqui, vamos lá, não é muito bem assim? Vamos contar a história direito? Você leu outra coisa sobre isso, você viu outra coisa sobre isso. Isso é memória individual. Essa memória que está dentro de mim, essa memória que eu tenho das minhas leituras, dos lugares onde eu visitei, das pessoas que eu conheço, das histórias que eu vivi, das pessoas que eu conheci. Essa memória é individual, minha. Está no meu HD. E ela sempre retirada ou trazida ou, vamos lá, traz aqui no livrinho pra gente entender quando eu preciso. E às vezes ela nem vem, só de eu sentir um cheiro, eu lembro de coisas. Quem nunca sentiu um cheiro, um perfume e veio uma memória inteira na cabeça? Atire a primeira pedra. Então assim, essa é o que a gente chama de memória individual. A memória coletiva, eu vou trazer uma outra história. Porque eu sou dessas que gosta de contar história e gosta de ouvir história. Fomos a um show, eu e mais 4 amigas, todas no mesmo show, todas juntas, fomos assistir ao show. Cada uma do seu jeito, cada uma dançando ou cantando, umas bebendo, outras não, outras bebendo água, outras conversando com outras pessoas. Estávamos todas no mesmo lugar, estávamos todas no show, chegamos juntas e fomos embora juntas e permanecemos juntas ali naquele núcleo. Aconteceu ali, ficou ali, passam-se algumas semanas. E alguém pergunta, e aí, como é que foi o show? Estamos nós 4 de novo ali. E alguém de fora pergunta, e aí, como é que foi o show? Conto, o show foi maravilhoso, nossa, a música estava maravilhosa, nossa, aproveitei muito, fiquei ali, fechei o olho, ouvi a música, senti muita sede, bebi água. Vou contar a minha versão da história, que o show foi muito tranquilo, que foi maravilhoso. E aí minha amiga vira e falou assim, gente, mas onde é que você estava? Não foi assim não, porque teve briga, teve confusão, teve não sei o quê. Você não viu? Eu falei, não. Aí a outra, nossa, a quantidade de gente bêbada que tinha. Aí cada uma vai contar uma versão diferente do mesmo lugar, do mesmo fato vivido, que foi o show. Então o que a gente tem em comum? A gente tem o que a gente chama de núcleo duro. O núcleo duro é aquilo que é o ir ao show. Ir ao show foi o fato. As memórias de cada uma de nós, são memórias individuais, que juntas se tornam memórias coletivas. Então, memórias coletivas são memórias que foram construídas juntas por pessoas diferentes, que viveram aqueles fatos, mas que não obrigatoriamente desenham o mesmo desenho. Elas têm um núcleo duro,
mas cada uma vai ter uma versão daquela mesma história. Então a memória coletiva, ela se forma a partir de histórias distintas do mesmo fato, de um mesmo acontecimento, com pontos de vista diferentes, porque o ponto de vista é a vista de um ponto. Então cada uma de nós teve um ponto de vista sobre os acontecimentos do show, assim como cada um de nós vai ter um ponto de vista de uma memória que dividimos com pessoas. Mas qual a importância disso? Para que serve memória? E qual a importância da memória? Pergunta para alguém com Alzheimer, ou para a família de alguém com Alzheimer, como eu tive a minha avó materna teve Alzheimer. Então pergunta para essas pessoas que acompanharam a minha avó até o fim, como a memória era importante, porque memória foi algo vivido, algo construído, algo vivenciado, algo compartilhado, e que pelo Alzheimer ela vai sendo destruída, diluída ao longo do tempo, ao longo do passar de semanas, chegando ao ponto da mãe não reconhecer os filhos, da mãe não reconhecer os netos, da avó não reconhecer os netos, e chegando ao final de não reconhecer ninguém, nem a si mesmo ao espelho. Então memória é o que nos faz sermos indivíduos independentes, autônomos, conscientes de nós mesmos, assim como o processo identitário que a gente já conversou. E a importância dessa memória na sociedade, do eu na sociedade, é que através da memória eu sou capaz e plena de reivindicar, de pedir, de solicitar que algo seja feito. Eu posso reivindicar que uma praça que eles estão colocando o nome de uma pessoa desconhecida possa ter o nome de um morador que morar no entorno daquela praça. Ao invés da praça se chamar Juscelino Kubitschek, que foi um presidente que construiu Brasília e tudo mais, a praça vai ter o nome do mestre Pedrinho, que morava ali, ao lado da praça. Isso é memória. Então, quando eu trago a memória para a sociedade ou para o meu dia a dia, a memória tem essa função de trazer à tona aquilo que precisa estar à tona, de trazer para o social a função de lembrar, de não deixar esquecer, de homenagear, mas para além disso, de criar novas memórias. A partir do momento que eu estou contando as minhas memórias para você, com certeza, nesse momento você está criando uma memória, ou você está acessando memórias que aconteceram com você, que aconteceram com alguém que você conhece. Não importa. Importa que a memória, ela é o que a gente tem de mais precioso, tanto individual quanto coletivamente. Porque é através dela, ou através delas, que nos formamos como indivíduo e nos formamos como sociedade. Uma sociedade que não se lembra quem é, que não conhece seu passado, que não conhece sua história, está fadada a morrer, está fadada a não existir. Como eu disse numa outra conversa nossa, se os moradores não tivessem a memória da casa do seu Antônio preservada e pudessem contar aquelas memórias, as suas memórias de infância, como é que isso aconteceu e tudo mais, a casa do seu Antônio não teria sido tombada pelo IPHAN. Então a memória nesse lugar, ela tem essa importância. E para além dessas importâncias todas que eu já falei, a memória, ela é uma ferramenta muito potente de transformação, tanto social quanto cultural. Social, como eu acabei de explicar, que através das nossas memórias, através das nossas vivências, através das histórias que trouxemos para o convívio, a gente consegue formar novos tombamentos, novos registros ou novas histórias. A gente consegue formar um mundo. Culturalmente, ela é importante, por quê? Porque a partir do momento que eu conto ou reconto a história da casa do seu Antônio, ela se transforma numa ferramenta física. Por quê? Porque eu vou dar acesso, eu vou permitir que outros que não conheçam a história do seu Antônio passam a conhecer. A memória tem essa função cultural de fazer ver aquilo que às vezes não está dito,
que não está ali, né, escrita em lugar nenhum, mas que pode ser contada a partir da memória, da minha memória, da sua memória. Então, assim como eu conto e escuto muitas e muitas memórias, com certeza você tem milhares de memórias guardadas e está sempre disposto a ouvir outras. Que a gente possa sair daqui, dessa conversa de hoje, pensando: quais são as memórias importantes para mim? Qual é a minha memória mais antiga? E é uma coisa que eu sempre pergunto aos idosos quando eu converso com eles, nos trabalhos que eu executo. Eu sempre faço isso no início da conversa. Qual é a memória mais antiga que você se lembra? Que remete à sua infância. Então se pergunte agora, qual é a memória mais antiga que você se lembra? Ou qual é a memória mais importante que você guardou durante toda a sua vida? A gente fica por aqui e se vê na próxima conversa.